te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem temerá contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem declarará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Rei dos Reis. É isso? É. Ungido de Deus. Ungido é aquele autorizado por Deus, credenciado por Deus, como Jesus veio aqui para a terra. Como ele credenciou seus apóstolos com o mesmo poder. Rei dos Reis. Ungido de Deus, maravilhoso, supremo pastor, inefável, louvado seja o teu nome, divino.
receba a graça da revelação de Deus, de que somos teus servos. Porque quando não recebemos essa graça, somos teus servos de qualquer jeito. Só que servos no último dia lançados no inferno. E os teus servos, porque sabem disso, porque receberam essa revelação e porque viveram como teus servos, ouvirão: vinde benditos do meu Pai, para a sua glória, o reino de glória que vos está preparado desde a eternidade. Então, meu Senhor, dá-nos essa graça de entender que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que nós somos Teus servos, e que vivemos exatamente desde agora, neste mundo corrompido, amaldiçoado pelo Senhor mesmo, mas que será restaurado pelo Senhor com o mesmo poder que o criou. E entre um evento e outro, estamos nós, os eleitos, exatamente exaltando o Seu nome, louvando o Seu nome, até o último dia em que a glória do louvor do Teu nome, o louvor da glória do Teu nome será exaltado em todos os cantos da terra. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, só nós. Esse ano aconteceu tanta coisa, tanto evento, inclusive Covid, e eleição, e tanta coisa que esse ano, todo final de ano, a gente tem uma dispersão por causa de Natal e Ano Novo, parentes, festa de final de ano, tem uma dispersão. E essa dispersão demora um pouco no início do ano, até porque logo em seguida vem Carnaval, aí muitos irmãos viajam também para interiores, por causa de familiares e tudo. E sempre é assim. Aí quando não demora muito tempo, vem a Semana Santa e de novo dispersa um bocado do povo. Junho, férias dos meninos, de novo dispersa um pouco. Esse ano teve um evento que permeou todos esses outros eventos, a Covid. Então complicou. Quando foi esse ano agora, nós não tivemos nenhum momento aqui em que a igreja toda esteve aqui, por causa de eventos que dispersa. E esse ano teve mais eleição, 2 turnos, aí é que dispersou mesmo. E agora para completar a Copa. Então não pense num país bom, esse nosso Brasil. Então nós estamos com pouca gente aqui de novo, e ainda por cima, muitos doentes. Nós temos visto, nós sabemos, muitos doentes, muitas pessoas com cirurgias aqui na igreja. Helder passou por cirurgia, Wilter passou por cirurgia, Elieda passou por cirurgia, Vanira passou por cirurgia, Velúzia passou por cirurgia. Então, muita gente. Eu passei por cirurgia, vocês estão lembrados disso também. Então, muita gente. Esse ano aconteceu muita graça de Deus na nossa vida. Cirurgia, sofrimento, graça de Deus na nossa vida. Estamos aqui. Muito bem, irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Colossenses, uma igreja que não foi fundada por Paulo, mas ele manda uma carta para ela. Provavelmente foi Epáfras, o auxiliar de Paulo, o fundador dessa igreja. E nós vamos ler Colossenses capítulo 1, dos versículos 13 ao 17. Só. Só do 13 ao 17. Como nós estamos ainda envolvidos, vou já falar sobre isso, nesse negócio de política, nós continuamos falando aqui, vendo esse aspecto aí. Hoje vamos ver a igreja e a visão política secular. Como é que a igreja deve ver? Já uns 3 ou 4 domingos que eu venho pregando sobre isso, sobre política, e não fazendo política aqui, muito menos comício de partido, mas mostrando para vocês como é que um crente deve ver as coisas. Então, olha, diz assim, capítulo 1, versículo 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas, Deus Pai, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Só até aqui, irmãos.
Então, olha só, repetindo, nesses dias que nós estamos envolvidos ainda em uma eleição que ainda não terminou, pelo menos é assim que eu considero, enquanto o presidente atual não disser, o outro venceu a eleição, está aqui a faixa, tem coisa moendo aí. Então, por enquanto, não terminou ainda. A questão é, meus filhos, até que ponto nós estamos envolvidos nesse processo? Como igreja, povo de Deus, qual é a nossa visão de mundo, envolvendo política nesse mundo ou o que for? Qual a nossa visão do reino de Deus, como já temos pregado aqui várias vezes consecutivas nessas últimas 4 pregações pelo menos? Qual é a nossa visão sobre a política e sobre os políticos como parte do reino de Deus? Qual o nosso conhecimento real da soberania absoluta do Senhor Jesus sobre a sua criação, em quem, nessa criação, nada está fora, não pode estar, nada está independente dele, nem pode estar. Nós vamos mostrar isso aqui nos textos que a gente leu agora. Irmãos, várias vezes já falamos para vocês que essa carta aos Colossenses é irmã gêmea da carta aos Efésios. Né? Quem estudar Efésios tem que estudar Colossenses junto. Quem estudar Colossenses tem que estudar Efésios junto. Esse tem que eu estou dizendo é uma forma de você entender melhor, porque elas são uma completa a outra. A carta aos Efésios trata da igreja como corpo de Cristo. E a carta aos Colossenses trata de Cristo como cabeça desse corpo. Então as duas se completam, não é? Pois bem, o trecho que nós lemos vem em seguida a oração de Paulo por esses colossenses, pedindo que aqueles irmãos cresçam no pleno conhecimento de Deus, do mesmo modo que ele também ora pelos efésios, para entenderem o que foi que aconteceu com eles, como foi que se deu essa salvação, quem eles eram, quem eles são agora, por quê, para quê, por meio de quem, para quem. Lemos aqui, vamos já detalhar mais. A ideia aqui é exatamente a mesma de Efésios 5:8, em que o apóstolo diz que aqueles irmãos efésios eram trevas, agora não são mais. Agora vocês são da luz. Ele diz lá aos efésios isso. Portanto, agora vocês têm que andar na luz, vocês não têm mais como andar nas trevas que vocês viviam antes, no mundo que jaz nas trevas. Então isso é uma metáfora para mostrar, vocês viviam na ignorância, agora não mais. Vocês agora receberam a revelação da salvação de Deus, e têm que viver desse modo. Vocês antes viviam no engano do pecado, ele diz isso a esses colossenses, mas agora não mais, agora vocês foram transportados do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. É isso que quer dizer, reino do Filho do seu amor. Olha, irmãos, versículos 13 e 14. Ele nos libertou e do império das trevas, da ignorância do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em Efésios ele diz, para a luz, vocês agora são filhos da luz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Remissão ou redenção é libertação da escravidão do pecado. Eu não sou mais escravo, eu continuo pecando, mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora sei quando peco e sei lutar contra o pecado. Antes não, o pecado era natural na minha vida, que nem latir é natural para um cachorro. Então, irmãos, o propósito das cartas apostólicas, o objetivo dessas cartas apostólicas, eu tenho dito para vocês aqui, as cartas apostólicas não têm o objetivo de converter a ninguém. Elas são escritas para igrejas, de pessoas já supostamente convertidas. E as cartas apostólicas, todas elas, são tentando ou trabalhando para discipular aqueles irmãos e até disciplinar aqueles irmãos que estavam sendo bombardeados por falsos mestres dentro da igreja. Nenhuma novidade com relação a hoje, do mesmo jeito.
Eu vivo dizendo para vocês aqui, do jeito que a maioria dos profetas e sacerdotes do Velho Testamento eram falsos, Deus acusa isso, Deus chama de todos. Todos são falsos, todos. Deus diz isso várias vezes no Velho Testamento, centenas de vezes. No tempo de Jesus e dos apóstolos também, todos quase eram falsos, todos quase. Pois hoje não é diferente, não. Quem pensar que é diferente não entendeu nada da Bíblia, não entendeu nada da revelação de Deus. Então, meus filhos, olhem só, o propósito das cartas era exatamente chamar a atenção dos irmãos para o ensino pervertido dos falsos mestres dentro da igreja. Não era de fora, não. Era dentro da igreja. Não é? Discipular esses irmãos a fim de que vivessem em santidade, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Em todas as cartas dos apóstolos ele diz isso, que os irmãos cresçam no pleno conhecimento de Deus. Atenção, já falei para vocês aqui. Essa palavra crescer ou crescimento de igreja, ela só fala em quantidade de gente em Atos, quando a igreja começou. Que aí diz que a igreja crescia e se desenvolvia. Claro, Deus mandou que os discípulos saíssem pregando pelo mundo afora. Então a igreja naturalmente crescia e se desenvolvia em quantidade de igrejas e em quantidade de pessoas. É o único lugar do Novo Testamento que a palavra crescer ou crescimento com relação à igreja fala em quantidade. A partir daí, todos os outros lugares e todas as outras vezes que as cartas apostólicas falam em crescer e em crescimento, está relacionado ao conhecimento de Deus, está relacionado à santidade de vida. Crescer em santidade de vida, crescer no conhecimento de Deus, até chegar à plenitude do conhecimento de Deus, todos os casos, fora Atos. Pastor não tem que se preocupar com o crescimento de igreja, ele tem que pregar o evangelho e ensinar. Evangelista vai pregar o evangelho onde ninguém nunca pregou, mas pastor mestre tem que ensinar. Ele tem que ensinar. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, pastoreia meus cordeiros. Isso aí ensina. Nem Pedro era pastor, nem o povo era ovelha, coisa nenhuma. Isso é metáfora. Então ensina, conduz eles na minha palavra, é isso. Conduz eles no meu caminho, Pedro, eu sou o caminho. É isso. Então, irmãos, todas as cartas têm esse propósito, têm esse objetivo. Conduzir os irmãos no ensinamento que eles, apóstolos, ensinaram, que eles, apóstolos, aprenderam com Jesus. E Jesus disse, ide, pregai, batizai e ensinai, fazei discípulos ensinando tudo quanto vos tenho ordenado, nem mais nem menos. É isso que eles faziam. Então esses cartas apostólicas tinham esse objetivo, para que esses irmãos crescessem no conhecimento de Deus e fossem capacitados pelo próprio poder de Deus a rejeitar os falsos ensinos dos falsos mestres dentro da igreja. Rejeitar as tradições do mundo em que eles viviam antes de serem convertidos, antes de serem libertos das trevas do pecado. Como Paulo admoesta, por exemplo, aqui mesmo nessa carta, capítulo 2, de 16 a 19, vamos ler para vocês aqui. Sobre costumes da época que os irmãos tinham e estavam o pessoal querendo que ele voltasse a ter aqueles costumes da época. Peraí, Paulo diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, aquela história de pode comer isso, não pode comer aquilo, pode beber isso, não pode beber aquilo. Ou dia de festa, o dia santo é esse, o dia santo não é esse, o que vale é esse, ou de lua nova ou de sábados, tradições. Ninguém vem importunar vocês por causa disso, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado nas suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, olha, deixem de besteira. Pode comer isso, não pode aquilo, o dia santo é esse, o dia santo é esse, a roupa tal não pode, não sei o quê. Pare com isso. O que interessa é Cristo, o que foi que Ele ensinou. Então nós temos que crescer com base nesse ensinamento que procede de Deus. Todas as cartas têm essa finalidade, irmãos. Todas. Com exceção de algumas que são pessoais, como Filemon, uma carta pessoal a Filemon, e como a terceira carta de João, que é pessoal a um tal de Gaio. Carta pessoal. Mas assim mesmo tem ensinamento também ali.
No caso de Gaio, tinha um falso mestre dentro da igreja que não deixava sequer que as cartas do grande apóstolo João fossem lidas na igreja. Tal de Diótrefes. Então, repare, irmãos, é disso que as cartas tratam. Observem qual é o padrão, qual é a referência de tudo. O cabeça, Cristo. Como eu já disse, essa carta de Colossenses, ela trata de Cristo como o cabeça da igreja, e a carta aos Efésios trata da igreja como corpo de Cristo. Muito bem. Então, o cabeça, ele diz aqui, ó. E não retendo, esses caras é tanta besteira, mas não retém a cabeça. Está com letra maiúscula esse cabeça aqui, com relação a Cristo. Da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele não está falando aqui de crescimento numérico. A carta toda ele está falando de crescimento até alcançar a plenitude do conhecimento de Deus. Então, meus filhos, olha que coisa linda. O padrão é Cristo, o padrão de tudo. A cabeça que é Cristo aqui em Colossenses, da qual o corpo que é a igreja lá de Efésios, cresce o crescimento que procede do Pai. O próprio Cristo veio aqui procedente do Pai. O apóstolo do Pai que veio aqui cumprir a sua missão de resgatar, de restaurar, de redimir toda a criação amaldiçoada pelo próprio Deus lá em Adão. E que ele disse, o Messias virá para redimir isso tudo. O filho da mulher lá, o filho de Eva, descendente de Eva, ele virá para redimir tudo isso. Pronto, não aconteceu? Mas não acredito nisso. Então, meu amigo, está complicado. Se você não acredita em Jesus, é aquele que você está no ano 2022, depois de Cristo, e você não acredita nisso, aí é brincadeira, né? O mundo todo acredita, só você não. Então, é isso que o apóstolo começa a explicar no versículo 15, que nós lemos aqui, do resto do texto. Ele, Cristo, lemos aqui o 13 e 14 agorinha, ele, Cristo, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Obviamente, Paulo aqui, nesse caso, quando usa a palavra primogênito, ele não está falando do primeiro criado. A palavra primogênito quer dizer o primeiro gerado. O primeiro primogênito da criação foi Adão, enquanto ser humano, digamos assim. Nesse caso de Cristo aqui, a palavra não quer dizer isso. Quer dizer que ele tem a primazia de toda a criação depende dele. Toda a criação está nele. Procede dele. Como ele completa no versículo 16, que nós vamos continuar lendo aqui. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois, olha a explicação do que quer dizer esse primogênito da criação. Nele foram criadas todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É nesse sentido que ele é o primogênito, ele tem a primazia. Irmãos queridos, a igreja sabe disso? Ou lê isso aqui, ouve alguém falando uma vez ou outra, a igreja sabe disso. Mas se sabe, sabe mesmo. Não é só intelectualmente eu já ouvi esse negócio aí. Ah, é? A igreja sabe disso. Nós sabemos disso, irmãos. A nossa conduta evidencia o conhecimento dessas coisas maravilhosas que estão escritas aqui acerca da soberania do nosso Senhor Jesus Cristo como Criador da vida, seja qual for essa vida. Vou ler de novo o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja matéria, seja espírito, o que for, sejam tronos, sejam soberanias, reis, príncipes, quer principados, quer potestades, a raiz aqui é poder, quem tem todo o poder, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E agora, irmão, o Brasil está fora disso?
A política e os políticos do Brasil, com seu poder manipulador corrupto, como nós conhecemos, estão fora disso, irmãos? Será que a política e os políticos do Brasil estão fora desse tudo foi criado por meio dele e para ele? Como dói perceber, saber mesmo, que muitos irmãos não conseguem ter a plenitude dessa visão magnífica do poder criador e soberano de Deus sobre toda a sua criação. E é com essa mesma espécie de agonia que o apóstolo Paulo ora, tanto pelos Efésios como pelos Colossenses. E aos Efésios em especial ele diz, vou ler aqui a parte dos Efésios, que ele ora para que Deus dê àqueles irmãos a compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, tomados de toda a plenitude de Deus. Ah, como eu queria que vocês entendessem isso! Pois é, a mesma agonia que eu tenho, Paulo tinha muito mais do que eu, porque era mais santo do que eu. Para que a igreja dos salvos não continue a agir como agia no tempo que vivia nas trevas do pecado. Age do mesmo jeito. O mundo inteiro jaz no maligno. Pois é, eu estou agindo do mesmo jeito do mundo inteiro que jaz no maligno, nas trevas do maligno. Então eu não sou luz coisa nenhuma. Eu nunca entendi nada disso. Mas sou crente. Crente o quê? Crente vive como crente. Crente entende a revelação de Deus, porque é Deus mesmo quem revela. Porém, pela graça de Deus, o conhecimento do apóstolo o leva a glorificar o Senhor, demonstrando a sua esperança naquele que é poderoso para dar à igreja muito mais do que aquilo que ele está pedindo ou pensando. Atenção. Isso é um versículo que eu já ouvi de besteira nesse mundo. Ah, Deus pode dar muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. O cara está pedindo emprego. Ele está pedindo emprego, ele está pedindo ficar bom de uma cirurgia. Não sei. Ah, Deus é capaz, irmãos, de nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. Homem, o que era que Paulo estava pedindo ali? Ele estava pedindo que aqueles irmãos crescessem no conhecimento de Deus, a ponto de saber qual é a altura, largura, comprimento, profundidade, ou seja, chegar a um pleno conhecimento de Deus, e ele sabia que os irmãos não tinham, e ele orava tanto para isso. Aí logo depois ele diz, sim, mas eu sei que Deus é capaz de nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. Paulo estava se referindo à igreja, ao que essa igreja ia conhecer de Deus, ao testemunho que essa igreja ia dar de Deus. É isso que o homem está falando. Não está falando de emprego de ninguém, nem de coisa nenhuma não, de saúde de ninguém não. Então o apóstolo diz isso depois, exatamente para que Deus se manifeste na igreja, pela igreja, e por Cristo que é o cabeça. Ele diz lá em Efésios 30, Efésios 3, 20, 21, depois que ele diz isso, largura, profundidade e tal, aí ele diz, ora. Ele sabe que os irmãos não tinham esse conhecimento, por isso que ele estava orando de joelho. Ele disse, de joelho, eu peço para que Deus dê a vocês esse conhecimento. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, é por isso que ele estava pedindo tanto que eles tivessem conhecimento de Deus, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É isso que o homem está pedindo aqui. Eu já ouvi 300 milhões de vezes, pastor, gente, irmão, falando, não, irmão, mas Deus, olha, Deus é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. O irmão está pedindo um emprego. Ele acha que é disso que Paulo está falando aqui. Tá? E, meu Deus, olha o que a como está falando, olha qual é o assunto aqui, olha qual é o contexto. O pobre está ali em agonia por saber que a igreja não tem o conhecimento de Deus que deveria ter. E ele está pedindo a Deus que ajude, meu Senhor, que essas pessoas saibam o que foi que aconteceu.
como logo no capítulo 1, que eles saibam que o poder que os converteu é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. A igreja sabe disso, irmãos? Não sabe. Qualquer uma igreja não sabe disso, não. Ele acha que se converteu porque o pastor chamou e ele levantou a mão. Pelo que podemos ver, irmãos, na luta do apóstolo em todas as suas cartas, não só dele, dos apóstolos no geral. Paulo, principalmente, porque foi o que mais escreveu. A igreja primitiva, ainda infante, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dos seus dias, ainda não conseguia entender bem estas coisas. Mas isso aqui era lá no início, século I, o pessoal era ignorante. O pessoal era ignorante, não entendia muito ainda as coisas. Aí pela nossa arrogância pós-moderna, a arrogância é cada vez maior, a ciência é arrogante e nos capacita com essa arrogância. A arrogância é cada vez maior, de forma arrogante, de forma errada. É possível que imaginemos que os convertidos daquela época, um tempo atrasado, ele não tinha como compreender. O próprio Pedro, na sua carta, diz que as coisas que o irmão Paulo escreve, difíceis de entender, que alguns falsos mestres da igreja estão deturpando o ensinamento dele lá. Pedro mesmo diz isso. Paulo era um intelectual. Escreve coisas difíceis de entender. Então a gente aqui é tudo entendido hoje. Todo mundo aqui é doutor, formado, maravilhoso, todo mundo. Nós temos condição de entender esse negócio. Esse povo naquele tempo ainda não tinha conhecimento científico, não tinha capacidade de interpretar e de compreender coisas escritas como nós temos hoje, no nosso altíssimo nível de entendimento. Então, igreja arrogante pós-moderna, por que nos nossos dias não manifestamos essa glória de Deus em Cristo Jesus, demonstrando o conhecimento da sua soberania sobre toda a sua criação, soberania maravilhosa? A revelação de Deus a esses Colossenses e Efésios aqui é a mesma para nós hoje. Eles eram ignorantes, nós somos poderosos no conhecimento. Então por que nós agimos exatamente do mesmo jeito que eles lá? Ele é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, desde Adão, passando por Colossenses e Efésios, chegando no 13 de maio, 2022. A revelação de Deus é a mesma. Versículo 17. E assim habite Cristo. Eu estou certo aqui? Não, passei para Efésios, para ler aquela parte de Efésios. 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é. Essa expressão verbal, desde lá o hebraico, só pode ser usada para Deus, não pode ser outra. Lembra de Moisés, quando foi dizer para Faraó, Senhor, e quando eu chegar lá eu vou dizer quem foi que me mandou. Diga para ele que eu sou, te mandou. Pronto, só isso. Ou seja, a existência, eu. Vai lá, eu te mandei. Jesus usou essa expressão mais de uma vez, eu sou também, como o pai usou lá em Moisés. Quando foram prender, disseram, quem é? Ele dizer, sou eu, os cabas caíram tudo de costa. Só dele dizer que era ele, soldados. Então, irmãos, olha só. Nele subsistem todas as coisas, nós lemos aqui, ó. Nele tudo subsiste. João, no capítulo 1, logo, ele diz assim, no princípio era o verbo, esse verbo é Jesus. O verbo estava com Deus, esse verbo é Jesus. E o verbo era Deus, esse verbo é Jesus. Eu e o Pai somos um. Ele disse isso, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É esse o sentido que ele é o primogênito da criação que Paulo diz aqui. Tudo foi feito nele. Tudo procede dele.
por ele e para ele. Sejam soberanias, potestades, principados, cão, demônio, anjo, o que for. Crente, não crente, o que for. Bolsonaro, Lula, o que for. Saiba ou não saiba, é servo de Deus. Como ele disse a Faraó, quando o Faraó disse, quem é esse teu Deus aí que eu não sei quem é? Eu nunca ouvi falar de teu Deus. Eu disse, ele vai saber quem é. Eu vou mostrar minha glória nele. Fui eu que botei ele lá como ser Faraó, exatamente para matá-lo lá no Mar Vermelho, com seus soldados e tudo. Vou mostrar a ele a minha glória e ao mundo todo. Foi o que aconteceu. Está escrito lá isso. Em Êxodo, está escrito lá isso. Muito bem. Ah, tu não sabe quem sou eu não? Pois eu vou te mostrar quem sou eu. Então, meus filhos, prestem atenção. A existência, eu sou a existência. A vida de todas as coisas flui de Jesus. É a voz. Paulo diz aos Coríntios que a mesma voz que disse, haja luz, lá na criação, é a voz que faz brilhar no nosso coração, no nosso entendimento, o entendimento do Evangelho. Ou seja, a salvação de um pecador é muito maior, ou pelo menos igual, à criação do universo. A vida de um pecador vale mais do que o mundo todo. Jesus mesmo disse isso. Quer que te adianta ganhar o mundo todo e perderes a tua alma? A tua vida vale mais do que o mundo todo. Queres ganhar o mundo todo? Sim, pois é, pois tu vai perder a tua vida. E agora? Flui dele, irmãos. Subsiste nele. O que é subsiste? Subsiste. É uma palavra composta, sub, todo mundo sabe que é embaixo. Subaquático, submarino, subterrâneo. Sub está embaixo. Subsiste. Então, existe embaixo, ou abaixo dele. Existe por ele. Não tem cão no inferno, Satanás, Bolsonaro, Lula, quem quer que seja, político corrupto do Brasil ou de onde for, que não exista em Cristo. Ele saiba disso ou não. Aceite isso ou não. Ele subsiste em Cristo. E mais, ele subsiste por causa de Cristo. E mais, ele subsiste para Cristo. Ele saiba ou não saiba, aceite ou não aceite, morra corrupto ou não, é para Cristo. Ele será no último dia, apartai-vos de mim, malditos. E isso é para a glória de Cristo, que ele fará. Como está escrito em Filipenses, todo joelho se dobrará diante de Cristo. Todo joelho, corrupto, não corrupto, santo, não santo, o que for. Todo joelho se dobrará e dirá, tu és Senhor. Pois é, como Senhor, eu estou mandando para a esquerda os condenados, para a direita os eleitos do meu Pai. Que eu fui buscar lá na terra e morri por eles, ressuscitei por eles. Mas todos viveram em Cristo, por Cristo e para Cristo, salvos ou não. Então, irmãos, a existência que inicia em Cristo, subsiste em Cristo, por causa de Cristo e para Cristo, seja que tipo de vida for, seja que alma vivente ou espiritual seja arcanjo, anjo, querubim, serafim, na região celeste do que for, Satanás e seus demônios na região celeste do que for, seja aqui na terra Abraão, Moisés, Faraó, César, Pilatos, Barrabás, como Jesus falou, você está aí porque meu pai lhe colocou aí, rapaz, faça logo o que tem que fazer, que é me crucificar. Você foi colocado aí, foi para isso mesmo, e foi meu pai que colocou você aí para isso mesmo. Todas as formas, irmãos, aliás, de todas as formas, todas as pessoas criadas, sejam espirituais ou corporais como nós, de todas as formas no geral, ou de alguma forma em particular, todas existem porque fluem de Cristo, subsistem em Cristo, subsistem ou vivem por causa de Cristo e vivem, subsistem e morrem quando for para Cristo. Ele queira ou não queira, saiba disso ou não saiba, ele vai saber. No último dia ele vai saber. Eu lembro dos meus doutores nas discussões na universidade, é tudo besteira, rapaz.
Você fica com esse negócio de Bíblia, não sei o quê, isso é tudo besteira. Quem leva daqui é o que a gente vive, goza, brinca, bebe, transa, até isso aí disseram. Eu digo, é? Então, meus colegas, vocês têm 50% de chance de estar errados e certos, e eu tenho 50% de estar errado ou certo. Se eu estiver errado, o que eu perdi foi isso que vocês estão dizendo, o que se bebe, o que se transa, o que se come, o que se farra, não sei o quê. Foi só isso que eu perdi. Se eu estiver errado, eu perdi isso aqui, morri e acabou tudo. Mas se vocês estiverem errados, se tiver uma vida eterna como eu estou dizendo que tem, aí vocês estão lascados. Porque tem outra vida. Eu vou para o meu Senhor. Perdi o que vocês estão dizendo aí que para vocês é valioso aqui na terra. Perdi isso. Mas eu vou ter a minha vida com o meu Senhor na glória. Agora, se vocês estiverem errados, vocês estão ferrados. Agora me olhando assim, eu digo, pensem nisso. Então, irmãos, essa revelação, isso foi tão profundo aos Efésios e aos Colossenses, quanto é para nós. Toda geração acha que é mais sabido do que a anterior. Isso é a arrogância do pecador. Ninguém é mais sabido do que ninguém. Nós temos um nível intelectual mais desenvolvido, até por causa da comunicação, da evolução da ciência, mas ninguém é mais sabido do que ninguém. Quem é que é mais sabido do que, politicamente, quem é que é mais sabido do que Aristóteles, Platão, Sócrates? Quem é? Quem é o doutor hoje que é mais sabido do que esses caras, 500 anos antes de Cristo? Quem é o inventor de máquina de ressonância magnética? Quando eu estou dentro de uma máquina daquela, eu fico pensando, meu Deus, como é que o cara inventou um negócio desse? Quem é desse cara que é mais sabido do que o próprio Da Vinci, que já desenhava essas coisas antes delas existirem? Então não tem ninguém mais sabido do que ninguém. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e ponto final. Ele vai desenvolvendo isso culturalmente. E em cada ponto que ele estiver, é exatamente igual ao primeiro ponto lá. Observadas as proporções daquela época e dessa época. E ninguém é mais sabido que ninguém. Ninguém é mais inteligente do que ninguém, coisa nenhuma não. Existe nível de inteligência? Existe, mas aí já é outra história. Mas a gente normalmente acha que porque nós estamos na pós-modernidade, 2022, nós somos muito mais sabidos do que o pessoal da Era das Trevas. Hein? Sua ciência arrogante. Muita parte do conhecimento que a ciência tem hoje foi produzido exatamente na Era das Trevas, nos mosteiros, os monges lá, os filósofos enfurnados em mosteiro. Nem isso os caras reconhecem. O que eles têm hoje, eles receberam. Muito bem, irmãos. Muitos na igreja, de qualquer época, realmente não alcançam, não conseguem compreender a abrangência, a profundidade desse ensino bíblico e por isso tendem a agir e agem socialmente, politicamente, como o mundo inteiro que jaz no maligno, porque não entende que o Senhor Jesus é Senhor de tudo isso. Por isso quem é patrão trata mal seu empregado, explora seu empregado, porque não entende o que está escrito na Bíblia. Ei! O Senhor Deus é Senhor, tanto seu patrão, como do seu empregado. É o mesmo Senhor. Só quem é crente entende isso. Quem não é, ele diz que é crente, mas explora o empregado a vida inteira e sempre vai explorar. Ele é igualzinho ao mundo que jaz nas trevas. Ele não tem essa revelação, embora esteja escrito aqui, ele não entende. E isso é terrível, mas é o que vemos em nossos dias politicamente tão conturbados, quando irmãos, individualmente, ou igrejas isoladas, às vezes a igreja toda comandada por seu pastor, ou denominações inteiras comandadas por seu líder máximo ou dono, muitas igrejas têm dono, continuam envolvidos em politicagem corrupta, usando as mesmas armas do mundo corrupto, mundo que jaz no maligno, como se ainda não tivessem sido transportados do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus, ou o reino do Filho do seu amor. Não está dizendo aqui que os crentes foram transportados das trevas, foram libertos das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor? Então como é que esses crentes, igrejas, denominações inteiras, continuam vivendo e agindo exatamente do mesmo jeito do mundo que jaz nas trevas do pecado? Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Redenção e remissão. Libertação da escravidão, das trevas, do pecado. Temos? Então como é que a gente vive do mesmo jeito dos que não têm? O cachorro foi operado, ele agora é gato, já que está na moda ideologia de gênero. O cachorro foi operado, ele agora é gato. Só que ele continua latindo e continua se enganchando numa cachorra ali. Como é que ele mudou? Mudou o quê? No outro polo, vemos aqueles que demonizam a política, sem considerar que os políticos corruptos que jazem no maligno, inclusive o próprio maligno, que é Satanás, todos são criaturas de Deus e são seus agentes no processo de administração do reino terreno de Deus. Todos. Seja policial, bandido, corrupto, juiz, safado, deputado, todos de alguma forma estão a serviço de Deus, eles saibam ou não saibam, aceitem ou não aceitem. Todos estão na administração desse planeta Terra que Deus deu a Adão lá no início. Adão cuida disso. Pois é, nós todos somos descendentes de Adão de alguma forma. Ele vai restaurar no dia certo, porque ele mesmo amaldiçoou tudo isso. Por isso, irmãos, o homem diz aqui, todos subsistem, fluem dele, subsistem nele, vivem por causa dele e para ele, até o dia em que ele virá como rei soberano sobre o seu reino eterno, que então será restaurado totalmente para louvor da sua glória. Com uns lançados no inferno, que é de Deus também, Satanás, seus anjos, demônios, todos são de Deus, serão lançados lá no lugar deles, para a glória de Deus, e seus eleitos, todos, como nós vimos aqui, eu falei, 4 seres viventes começando, depois 24 anciãos, depois anjos, querubins, serafins, todo mundo, depois nós, os eleitos, todos cantando louvor a Deus. Louvor é elogio, é engrandecimento, exaltação. Então, irmãos queridos, é por isso que nós precisamos tanto crescer no conhecimento de Deus, como o homem insiste tanto nas suas cartas aqui, orando a Deus por todo mundo que ele escreveu. Ele diz isso, eu oro a Deus para que vocês cresçam no conhecimento, para que vocês entendam o que foi que aconteceu com vocês. Precisamos crescer no conhecimento de Deus exatamente para saber qual é o nosso papel nessa criação de Deus. Qual é o nosso papel nesse mundaréu de Deus, nesse mundão de Deus. Onde é que eu me enquadro nisso? Onde é que eu entro nessa história aí? Eu subsisto, fui criado nele, subsisto nele, subsisto por meio dele, é ele que mantém minha vida, ele tira a hora que ele quiser. Ele, lá na lei ele diz isso, eu mato, eu faço viver. Eu faço mudo, eu faço o que fala. Eu faço cego, eu faço o que vejo. Eu sou o Senhor. Está na lei, desde lá do início ele diz isso. Sou eu que faço tudo. Vamos ler o versículo 16 de novo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Qual é a dificuldade de entender isso aqui? Intelectualmente todo mundo entende, sim, doutor, mas espiritualmente, revelacionalmente, se é que existe essa palavra, se não existe, passou a existir agora. É só o Espírito quem dá. É só o Espírito quem dá. Irmãos queridos, Satanás, o pecado de Adão e Eva, a queda do homem, isso não foi um acidente de percurso na criação de Deus. Ou então Deus não seria Deus. Falhou. Não. Tudo isso faz parte do plano eterno de Deus. Nós temos dificuldade de entender essas coisas, mas Deus é Senhor de todas as coisas. Ele disse, o princípio está na Bíblia, lá Gênesis quer dizer, no princípio, ele disse tudo como foi que foi criado, aí ele saiu discorrendo sobre essa criação toda, o que ia acontecer com essa criação toda. Toda a Bíblia trata disso. Já disse para vocês, a Bíblia só trata de 3 assuntos
no geral. Criação, queda, capítulo 3 logo de Gênesis, logo depois da criação. E daí em diante, todo o restante da Bíblia trata de redenção. Dessa criação que foi amaldiçoada por Deus lá no capítulo 3, na queda do pecado. Foi: Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Produzirá espinhos agora. Tu vai ralar para comer o teu pão. Está escrito lá. Mulher, tu vai ver o que é bom num parto. Está escrito lá. Então, meus filhos, aí toda a Bíblia depois disso trata da redenção. O próprio que amaldiçoou vai desamaldiçoar. Tem uma história toda nesse processo aí. É o que a Bíblia trata toda, até chegar no Apocalipse, que é o fim. Já nos mostra como será o fim. Está lá dito o fim, como será o fim total. O Apocalipse de 20 a 22, capítulo 20 a 22, está dizendo como é a vitória, o louvor da glória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estamos aqui. É isso, está lá. Então, Deus, o Criador, a existência, que é Ele mesmo, a vida, que é Ele mesmo, já disse como é o começo da criação dele. E já disse como é o fim. Então esse meio entre o começo e o fim já está totalmente providenciado por Ele na eternidade. Nós aqui estamos nesse meio aqui, feito um bando de lesos sem entender o que é que está acontecendo. Se for estudar a Bíblia, vai saber o que é que está acontecendo. Se for crente, vai saber o que é que está acontecendo. Tudo nele subsiste. O Senhor é soberano sobre toda a sua criação. Ele é o Criador e o sustentador, inclusive do maligno e do mundo inteiro que jaz no maligno. E cada criatura tem o seu lugar, por Ele mesmo pré-ordenado. Você saiba ou não disso, aceita ou não. Pilatos, não sabes que eu tenho poder para te livrar? Ô Jesus, que besteira, rapaz. Você tem poder porque Deus lhe deu esse poder aí, faz logo o que tem que ser feito. Você está aí porque Deus determinou que você estivesse aí. Irmãos queridos, acontece que só os eleitos sabem disso. Só os salvos, os que foram realmente libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado, só eles sabem disso. Que cada vivente tem o seu lugar no plano eterno de Deus. E eu tenho que entender isso. Se eu for crente, eu vou entender isso. Por isso, o crente precisa crescer no conhecimento de Deus, a fim de proclamar essa grande verdade que Deus está restaurando a criação que Ele mesmo amaldiçoou lá em Adão. Ele não disse que viria o filho da mulher para pisar a cabeça da serpente, pois esse filho veio, pisou a cabeça da serpente, morreu, ressuscitou. Como aqui em Colossenses mesmo diz, Ele vitoriou sobre eles, envergonhou todos os demônios e os cambal, com a sua morte e ressurreição. Ele vitoriou sobre eles. Pois é, os eleitos salvos sabem disso e vão proclamar isso. É este o papel de um salvo, é este o papel da igreja, nada além disso. Nessa proclamação ela vai realizar as boas obras que são de Deus e não da igreja, as boas obras que são de Deus e não de cada um. Se você está fazendo boa obra por você mesmo, então é você mesmo que é o seu Deus. As boas obras de Deus, você será sempre guiado por Deus. É Deus quem está me orientando a fazer isso. É para a glória de Deus e não para a minha glória, para o meu nome crescer, não sei o quê. A fim de proclamar, Deus está restaurando a sua criação em Cristo Jesus. E isso deve ser feito em qualquer esfera de ação, como eu preguei em outras pregações passadas, até mesmo na política. Se você é uma pessoa que tem esse dom ou esse talento de falar, de articular, de apologia, de defender uma ideia e tal, vá, enverede pelo campo político. Não é a igreja que vai, é você, o cidadão de bem. Vá, seja luz no meio dessas trevas, vá, não tem problema nenhum não. Igreja não pode se meter nisso. Mas cada um irmão, se quiser, vá, não tem problema nenhum não. Você não recebeu esse dom, esse talento e esse chamado de Deus, vá. Os eleitos sabem disso, irmãos. Por quê? Porque eu tenho que proclamar a maravilha de Deus em qualquer lugar.
proclamar, inclusive na política, numa tribuna, o que for. Deus não preparou Paulo e não prendeu Paulo para que ele proclamasse lá no trono de César? E não disse isso a ele no início da carreira dele? Pois é, você vai ser para mim quem vai proclamar reis, autoridades, porque ele era um cidadão romano e era um homem academicamente preparado para isso. Pois é. Isso vai ser proclamado em qualquer lugar, irmãos. Seja na família, começo de conversa. Na família, se você não proclama o louvor, a glória de Deus na família, está arruinado toda a sua vida. Tudo para frente está errado. Tudo está errado. Se não for proclamado esse conhecimento e esse comportamento na sua casa, tudo mais estará errado. Ainda que aparentemente esteja certo. Seja na família, seja na igreja em que todo mundo é santo. Seja no trabalho ou no lazer. Eu lembro que uma vez eu estava num campo de futebol, todo mundo crente, inclusive pastor, tinha pastor lá. Aí tinha um juiz apitando o jogo, mas muita confusão, o juiz disse, eu não vou apitar mais esse negócio não. Tudo crente. Aí ficou sem árbitro. Num lance lá da bola, eu estava no lance, recebi a bola bateu no monturo e bateu na minha mão. Eu estava sozinho na posição de fazer gol, não tinha quem empatasse de eu fazer o gol. Quem é jogador que sabe disso. Aí bateu na minha mão, parou, foi mão, bateu na minha mão. Aí um irmão em Cristo, como é que tu é burro desse jeito? Eu digo, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Aí nesse mesmo jogo, pela falta de juiz, chegou um monte lá, que o pastor, meu pastor, chegou lá, a ficar desse jeito lá com um presbítero, meu colega presbítero. Fim do jogo de pastor, nunca mais eu piso aqui nesse negócio. Igual o hotel da mulher lá. Nunca mais eu piso aqui no jogo de futebol dessa qualidade aqui. Prefiro jogar com os ímpios, onde eu jogo lá na ABB, meu clube de funcionário do banco. Aqui eu não piso mais não. É brincadeira um negócio desse, rapaz. Então preste atenção, irmãos. Você vai testemunhar de Cristo onde você estiver. É onde você estiver. E se você recebeu um dom, como eu estou dizendo, um talento para a política, vá. Vai mostrar como é um crente político. E obviamente, como eu já disse, começando na sua casa, na igreja, no trabalho, no lazer, o que for. Porque o salvo agora vive no reino da luz. Vive no reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. É com essa visão abrangente, irmãos, holística, geral, total, do reino de Deus, da sua criação, que a igreja precisa encarar o mundo. Que mundo é esse que nós vivemos? E se algum irmão recebeu, repito, esse chamado de participar da política secular, participe! Como crente, sabendo que Jesus é, antes de todas as coisas, antes de você, de política, o que for. Tudo que existe, existe nele e subsiste nele. Por ele e para ele. É isso que você vai fazer em qualquer lugar. Sabendo que toda essa vida, de uma forma ou de outra, é para louvor da glória de Deus. Agora, eu sei que o que eu fizer e o que tiver que fazer é para louvor da glória de Deus. Os que não sabem, vai ser do mesmo jeito, mas isso é outra história. Então, eu, que fui transportado do reino das trevas para o reino de Deus, vou viver assim, para louvor do meu Senhor. Amém.